Uma doença já bem conhecida pelos brasileiros, mas que em 2024 tem assustado pelas suas projeções recordes. Diversos estados que já tomaram medidas para lidar com a situação. E grupos sociais que, historicamente, são os mais afetados por problemas como esse. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 5 de março de 2024, dia em que São Paulo decretou estado de emergência para a dengue. O território paulista se junta a outros 7 que também já definiram emergência para lidar com a doença. São eles Acre, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Amapá. O Distrito Federal também decretou emergência pela dengue. A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo informou que até a segunda-feira a doença já tinha causado 31 mortes. Outras 122 estão em investigação. O total de pessoas infectadas pela dengue só no estado passa de 138 mil. Desse número, 169 são casos considerados graves. A decisão do Centro de Operações Emergenciais, ligado à Secretaria Estadual, acontece depois de São Paulo atingir uma proporção de 300 casos confirmados de dengue para cada grupo de 100 mil habitantes, o que já é considerado uma epidemia pela Organização Mundial da Saúde. O decreto de emergência muda a forma com que os estados podem lidar com as ações de combate à dengue. Fica mais fácil para os governantes destinarem recursos de maneira mais célere sem a necessidade de licitações, além de receberem aportes do Ministério da Saúde. Em entrevista à rede CNN Brasil, a Priscila Perdicares, que é secretária executiva da Secretaria Estadual de Saúde, falou sobre isso. Muda que nós temos agora um pouco mais de agilidade para conseguirmos estruturar a nossa rede de atenção, principalmente aqueles hospitais que estão sob gestão do Estado, conseguirmos atender melhor as demandas do município, aquelas demandas que estão sendo reguladas pela CROSS, para aqueles casos de dengue mais grave. Então nós vamos, com isso, ampliar a nossa capacidade de atendimento e também ampliar as nossas ações de vigilância sanitária em saúde junto com os municípios. Mas não são só os locais que decretaram emergência que estão enfrentando um quadro complicado em relação à doença. Até essa terça, o Brasil já tinha passado de 1.200.000 casos prováveis de dengue em 2024 e confirmado 278 mortes. A taxa de incidência em todo o território brasileiro chega a 597 casos por 100 mil habitantes, segundo o monitoramento do Ministério da Saúde. Em 2022 e 2023, o Brasil bateu recordes consecutivos de mortes pela doença, com mais de 1.000 óbitos cada ano. Mas se os casos continuarem crescendo como tem crescido, 2024 será o ano com a maior incidência de dengue na história recente do Brasil. Até então, o país nunca teve mais do que 1.600.000 casos de infecções em um ano. Número que já está mais próximo do que o desejado, levando em consideração, por exemplo, que em 2023 o pico de casos foi na terceira semana de abril. Em entrevista ao canal de YouTube do site Deutsche Welle Brasil, o Paulo Lotufo, que é professor de medicina e infectologia da USP, a Universidade de São Paulo, falou sobre a taxa de letalidade da doença. A taxa de mortalidade da população como um todo varia de 3 a 7 por mil. Então, quando eu falo que a dengue tem uma letalidade de 1%, o pessoal fala, puxa, é pouco. Não, é o dobro do que seria esperado sem a dengue. Aqui vale a gente lembrar como é a transmissão da dengue. A doença é causada por um vírus transmitido pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Os principais sintomas são febre, dores no corpo e erupções cutâneas. Em um número menor de casos, pode provocar hemorragias, a chamada dengue hemorrágica, o que aumenta as chances de morte. Enquanto uma pessoa é infectada pela segunda vez, existe uma maior probabilidade de evolução direta para a dengue hemorrágica. O vírus da dengue tem 4 sorotipos. Cada um apresenta diferentes variações genéticas, mas essas diferenças são pequenas e todos provocam os mesmos sintomas. A transmissão da dengue aumenta nos meses mais chuvosos, geralmente de novembro a maio. Ou seja, a gente está mais ou menos no meio desse período crítico de evolução da doença.
O que acontece é que o acúmulo de água parada contribui para a proliferação do Aedes aegypti e, consequentemente, para a maior disseminação da doença. E daí entra o primeiro grande desafio ao lidar com a dengue, que é o combate aos focos do mosquito. Segundo o Ministério da Saúde, 75% dos focos de Aedes aegypti estão dentro dos domicílios, por isso é importante a conscientização da população e as ações educativas sobre a doença. Só que além do comportamento padrão de proliferação do mosquito, em 2024 a gente tem também fatores ambientais que interferem na circulação da dengue. 2023 foi o ano mais quente no planeta em 125 mil anos, por conta da mudança climática e da presença do fenômeno El Niño. Esse calor aumenta o metabolismo do Aedes aegypti e, como resultado, ele se reproduz com mais facilidade e sua população aumenta. O professor Paulo Lotufo também falou sobre isso naquela entrevista para a Deutsche Welle Brasil. Nós estamos remando contra o aquecimento global, que dá ao mosquito, né, vantagens muito grandes. Antigamente a gente falava, explicava, olha, o Aedes só fica em lugar de água limpa, não sei o que lá. Hoje a gente já viu que ele fica em todos os lugares, né? O maior for o aquecimento do planeta, do local, o mosquito vai conseguir se reproduzir mais. Mas apesar da doença poder afetar toda a população, existem os grupos sociais que estão mais suscetíveis a consequências mais severas, a maiores incidências. E, como você já deve imaginar, isso tem a ver diretamente com as comunidades marginalizadas, formadas sobretudo por pessoas negras e pobres. Existe um termo bem específico para esse fenômeno de populações marginalizadas que acabam sofrendo as piores consequências de eventos climáticos. Chama-se racismo ambiental. A Fiocruz define o termo assim, abre aspas, essas comunidades sofrem os impactos negativos da degradação ambiental e da falta de acesso a recursos naturais e serviços ambientais, enquanto as populações mais privilegiadas usufruem de uma maior proteção ambiental e melhores condições de vida. Fecha aspas. A definição de racismo ambiental surgiu em meio a pesquisas e ao ativismo sobre outro fenômeno, a injustiça ambiental, segundo a qual, em sociedades desiguais, há desequilíbrio no acesso aos recursos ambientais e na carga dos danos do desenvolvimento para grupos marginalizados. E quando a gente está olhando especificamente para o contexto da epidemia de dengue, a precariedade de infraestrutura básica e a dificuldade de acesso à saúde pública são fatores determinantes para entender como o racismo ambiental se manifesta. Em entrevista ao jornal o Globo, o infectologista e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, Júlio Croda, disse o seguinte: a coleta de lixo não eficaz também favorece a ocorrência de criadouros em materiais que não foram recolhidos, como vasilhas, pneus e outros materiais que favorecem o acúmulo de água. E o adensamento populacional também facilita a maior presença do Aedes aegypti. Então, essas condições são estruturais. Além disso, a fiscalização é menos eficiente nessas comunidades. Ou seja, áreas de população majoritariamente negra, como as comunidades nos perímetros urbanos, são mais sujeitas a efeitos da poluição hídrica, do despejo de lixo e dos eventos climáticos extremos, como inundações. E todos esses fatores influenciam a proliferação de um mosquito que só precisa de água parada para se criar. Vale lembrar que o Brasil agora tem uma vacina contra a dengue disponibilizada pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Só que a quantidade de doses e a população que será priorizada é muito pequena diante do problema que temos em mãos. Em entrevista à rede CNN Brasil, o infectologista Renato Kifuri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, disse o seguinte: nós só vamos começar a ver o efeito da vacinação à medida que nós acumularmos uma porcentagem da população maior vacinada. Nem neste ano, nem no ano que vem. Este ano muito menos, porque nós vamos receber boa parte dessas doses no segundo semestre. Ou seja, quem vai completar o esquema esse ano vai ser praticamente depois da maior temporada de circulação do vírus da dengue, das taxas de transmissão. Então, como você ouviu, a vacina é um projeto de longo prazo. A curto prazo, o que funciona mesmo é a eliminação dos criadouros, como disse para o Nexo Alexandra Boig, epidemiologista da UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina. A pesquisadora pontuou que todas as tecnologias e ações precisam ser expandidas e outras precisam ser incorporadas. Então, entre elas, a distribuição de repelentes e de telas para a proteção contra o mosquito, além de ações focadas nas comunidades mais vulneráveis. Abre aspas para a Boing.
Campanhas são fundamentais com o envolvimento da sociedade, que sempre foi e continua sendo um ponto forte para o sucesso das ações e para a adesão da população. Segundo ela, no entanto, as ações necessárias vão além das políticas de saúde. É preciso ir mais fundo e repensar a estrutura urbana, com medidas em áreas como moradia e saneamento, 2 dos principais gargalos do Brasil. Quinze estados americanos e um território vão participar nessa terça das primárias das eleições presidenciais. Eles vão ajudar a escolher os representantes dos partidos democrata e republicano para o pleito de novembro de 2024. O Marcelo Rubissek escreveu sobre isso. Marcelo, primeiro conta pra gente o que é a Superterça. Para entender a Superterça, acho que a gente precisa entender antes as primárias de um modo geral. No sistema eleitoral americano, a gente tem 2 partidos. E para escolher quem que vai concorrer pelos republicanos e quem que vai concorrer pelos democratas, eles fazem esse sistema em que os estados votam antes para escolher o candidato do partido. Então, cada lugar aloca um certo número de delegados e, no fim das contas, quem tiver metade mais um dos delegados vira o candidato do partido. Esse é o resumo. Agora, a Superterça é um dia bem importante da política americana justamente porque é quando o maior número de delegados é colocado em disputa. Não é exatamente fixo, mas mais ou menos 1/3 dos delegados costuma entrar na jogada na Superterça. Ela geralmente é um passo importante porque depois dela a gente tende a ter uma ideia um pouco mais clara de quem vai concorrer na eleição presidencial de novembro, ou pelo menos quem ainda está vivo para tentar essa nomeação. E Marcelo, o que os pesquisadores te disseram sobre essa Superterça de 2024? Olha, os pesquisadores com quem eu conversei me disseram basicamente que essa Superterça de agora não está exatamente tão super, especialmente se a gente for comparar com anos recentes. É claro, não é que a Superterça seja historicamente um momento em que acontecem grandes viradas ou surpresas, mas ainda assim, dessa vez, ninguém está esperando nenhuma novidade. A Superterça tem aquela ideia de delimitar um pouco melhor a corrida eleitoral. Mas agora todo mundo já está esperando uma repetição do duelo entre o Joe Biden e o Donald Trump. Por isso, ela está um pouco mais esvaziada, como um reflexo desse momento em que o Trump tem um domínio muito amplo do Partido Republicano e, ao mesmo tempo, ninguém surgiu dentro do Partido Democrata com força suficiente para desafiar o Biden. Então, é uma eleição que, até agora, só tem dado sinais de que vai ser esse o confronto. E a Superterça deve ser mais um passo em direção a isso. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. E um recado, a newsletter diária que o Nexo envia gratuitamente toda noite mudou. A Durma com Essa agora se chama Nexo Hoje e chega no seu e-mail com um design mais adaptado à leitura e mais dinâmico, com destaques, frases, números, uma seção de cultura e comportamento, além de dicas dos editores e editoras do jornal. Se você não assina ainda, é só se cadastrar na página inicial do Nexo. Dos grupos sociais mais vulneráveis à dengue, a Superterça americana, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Suzana Souza, apresentação e edição de texto de Aline Pellegrini, participação de Marcelo Rubissek, produção de arte de Mariana Simonetti e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até!